Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Olá, queridos! Bem-vindos! E hoje é o quarto episódio aqui da série Na Casa do Cristão. E hoje o assunto será sobre o padrão divino para os pais cristãos. O poder do exemplo. Então, assiste até o final e seja abençoado. Os pais são responsáveis pelos seus filhos e só com a ajuda do Senhor poderão conduzi-los a conviver com outras pessoas e a darem um bom testemunho. A qualidade do lar em que vivem os influenciará nas suas atitudes e os princípios ensinados pelos seus pais que os ajudarão a serem exemplos na sua vida. Nós sabemos que a família é a base da civilização humana. Os pais devem preparar os filhos para a vida. Os pais são os melhores mestres para os seus filhos, pois é no lar, no meio da sua família, que ele se prepara para conhecer o mundo. Os pais foram dados por Deus para criá-los, orientá-los, sustentá-los e guiá-los. O Senhor dá paz aos filhos para que eles possam amá-los e discipliná-los. Aos pais cabe a função de cuidar da formação social e espiritual dos seus filhos. Mas quem são os filhos? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmos 127 e versículo 3. Filhos são bênçãos de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. Os pais devem orientar seus filhos, mas como devem fazer isto? Ensinando a palavra de Deus, ensinando o valor da oração, ensinando os filhos a lerem a Bíblia, ensinando o valor da igreja, exortando, consolando os filhos, corrigindo seus filhos através do ensino, do exemplo e da correção. A base da disciplina é o amor, e todo pai deseja e sonha e que ama o seu filho, deseja que ele seja feliz e que ele seja um jovem bênção para a sociedade e para Deus. Os pais devem ter responsabilidade de amar os seus filhos sem reserva. Deus dá para os pais os filhos como um empréstimo sagrado para que eles possam amá-los. Os filhos precisam de amor e de carinho para se desenvolverem, e os pais devem dar aos seus filhos tempo de qualidade, e os pais devem sacrificar as suas necessidades e as suas vontades para atender às necessidades do seu filho, provando o seu amor por ele. E nós podemos ver que a Bíblia nos mostra este amor em Efésios capítulo 5 e
e versículo 1 e 2, que nos diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou. Os pais devem ter cuidado para não demonstrar predileção por um filho, demonstrar mais amor por um deles. Nós vemos na história de Jacó que ele amava mais a José, então demonstrava mais o seu amor por José, e com isso ocasionou várias más consequências na sua família. O carinho dos pais ajuda os filhos nos desapontamentos e a saber que no final de tudo o carinho dos seus pais é a mais querida lembrança dos filhos. Os pais devem nutrir espiritualmente os seus filhos, conduzindo eles no caminho de Cristo. Criar filhos no caminho do Senhor é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Nós sabemos que atualmente nós estamos vivendo um tempo ao qual estamos vendo maus testemunhos de filhos de grandes pregadores, de grandes famílias do meio evangélico, mas eu entendo que não é culpa dos pais, pois os jovens têm livre arbítrio para escolher o caminho ao qual eles irão seguir, e os filhos não são a extensão de seus pais. Muitas vezes os seus pais instruem, guiam, ensinam, orientam os seus filhos, mas é através da escolha deles que eles irão para o caminho certo ou não. E muitas vezes estes jovens estão influenciados por obras malignas em sua vida, tirando eles da direção do Senhor, e também usa isso para entristecer os seus pais e tirar eles do ministério e da obra do Senhor na vida deles. Nós, como os pais cristãos, devemos criar nossos filhos na admoestação do Senhor, para que eles possam ser usados exclusivamente na obra e na casa de Deus, como vasos aprovados pelo Senhor. E nós podemos ver em Lucas capítulo 2 e versículo 52, que nos diz assim: Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Quando o barro está mole, ele pode ser moldado pelo oleiro. Então, o oleiro pode decidir se irá fazer um vaso ou uma telha, mas depois que endurece, se ele for moldá-lo, ele poderá quebrá-lo. Assim é a criança, ela deve ser ensinada desde pequena a conhecer o que é certo, pois quando vier ser adulta, pode ser tarde demais tentar ensiná-la qualquer coisa. Nós podemos ver também o poder do exemplo. Felizes aqueles pais que podem ter a liberdade de ensinarem os seus filhos através das suas atitudes e ações. E nós podemos ver que tudo coopera para que o nome de Deus seja glorificado. E o justo, nós podemos ver lá em Provérbios que nos diz assim: o justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. A palavra nos diz que a disciplina traz o juízo para a criança. Disciplina significa tornar discípulos, e os pais devem usar esse método para conduzir os seus filhos. Os propósitos da disciplina são
desenvolver o respeito à autoridade, prática da obediência, bons hábitos. Não retire a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará sua alma do inferno. Se desde cedo a criança tiver contato com a Bíblia Sagrada, conhecer as passagens da Bíblia, orar, procurar ser conduzida a Cristo, então, quando ela crescer, ela estará com a sua alma preparada para o seu futuro, fazer a decisão mais importante da sua vida, que será seguir a Cristo. E nós podemos ver lá em Marcos, no capítulo 10 e no versículo 14, que nos diz a palavra assim: deixai vir a mim os pequeninos. E esta foi a mensagem de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não perca o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.